Volte-se comigo nesta manhã para a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus. Nós leremos no capítulo de número 5, versículo de número 13, esta porção das Escrituras. Mateus, capítulo 5, versículo de número 13. Palavras do Senhor Jesus para os discípulos. Vós, diz o Salvador, sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. O título desta meditação nesta manhã é sobre a qualidade vital, essencial de um crente, qualidade vital de um cristão. Queridos, nós retornamos às nossas considerações neste Evangelho glorioso do Senhor Jesus Cristo em Mateus. Nós já observamos que aquilo que tem sido chamado de os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são na verdade 4 registros de um único evangelho, o evangelho do Senhor Jesus Cristo, narrado por 4 homens inspirados por Deus. Mateus, você se recorda, ele em particular foi um dos 12 apóstolos, mas que antes da sua conversão, antes do chamado irresistível de Cristo e a sua resposta tão imediata, levantando-se de sua postura mundana e seguindo o Salvador, ele vivia distante do Senhor. Ele era um publicano, como os judeus, trabalhava para os inimigos de seu povo, para os romanos, mas após a sua conversão, ele foi chamado por Cristo a ser não somente um discípulo, mas uma testemunha ocular, auricular do Senhor Jesus Cristo, do seu ensino, da sua vida e da sua obra, e um dos apóstolos inspirados pelo Senhor, entre os poucos a registrarem o Evangelho, a vida e a mensagem do nosso Salvador. E aqui diante de nós temos o Evangelho de Mateus, que parece ter sido escrito por Mateus, tendo em vista a sua própria nação, o seu povo. Ele desejava que a sua nação, o seu povo, cresce e compreendesse que Jesus Cristo de Nazaré, ele era o cumprimento daquelas profecias, ele era o Messias prometido por Deus ao seu povo, ele havia chegado, e assim ele põe uma grande ênfase, você percebe os termos usados por Mateus, uma grande ênfase na messianidade de Jesus Cristo, nos profetas, nas declarações dos profetas sobre como seria, viveria, falaria o Messias, e no cumprimento de tantas profecias, mostrando e provando que Jesus Cristo de Nazaré era o Messias de Deus, que havia chegado ao mundo, para que, crendo no Messias prometido, filho de Davi, como ele nos diz, descendente de Abraão, descendente de Adão, para que estes judeus pudessem ter vida e vida em seu nome. Nós vimos como Mateus mostra que Jesus Cristo é realmente descendente de Abraão por aquela genealogia tão gloriosa, não é? Ele fala sobre o cumprimento da profecia, da promessa dada por Deus em Gênesis capítulo 3, versículo 15, a mulher, a Eva, que de sua descendência, de sua semente, da semente da mulher, apontando também para Maria, viria o Salvador, Jesus, a este mundo. Ele mostra como Jesus Cristo era da linhagem real de Davi, da família de Davi, e assim ele inicia o seu evangelho com esta longa narrativa genealógica, e nós percebemos algo tão profundo e glorioso ao longo desta genealogia, a graça de Deus, transparecendo mesmo na genealogia, que pessoas como aquelas, pecadores tão grandes como nós, pudessem ser colocados nesta linha genealógica do Salvador. E ali nós vemos a graça do Senhor se manifestando, mesmo na vinda e na história do Senhor Jesus Cristo ao entrar neste mundo. Nós vimos o registro do Salvador e seu nascimento em Belém, da Judeia, sobre Maria, como José a recebeu, a operação do Espírito Santo, o nascimento do Salvador. Nós consideramos a visita daqueles eruditos do Oriente, os magos do Oriente, a sua reação, a maneira como o Senhor superintendeu cada detalhe da viagem deles, a compreensão que eles tiveram sobre o nascimento do Salvador e a maneira como o Espírito superintendeu cada detalhe para que o Salvador nascesse, crescesse e fosse então para Nazaré. Nós vimos o levante de João Batista, o seu ministério, que apontava sempre para o Salvador, a sua postura como um pregador, a simplicidade, a verdade, a característica de dependência, aquela frase gloriosa sobre Cristo que deve marcar todo trabalhador, todo pastor, cada crente, que em tudo que nós fazemos na igreja, diante dos olhos do mundo, é necessário que Ele apareça e que nós diminuamos e que a glória seja do Salvador. Nós vimos o batismo de Jesus, o modo de imersão deste batismo, o testemunho do Senhor Jesus Cristo. Nós observamos aquelas tentações do Senhor pelo diabo no deserto, e que lições profundas para o crente naquelas tentações.
e a maneira como o Senhor Jesus venceu o diabo ali pela palavra da verdade. Nós observamos a vocação e o chamado dos primeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo, como aqueles discípulos estavam tão crus no início, 12 homens ordinários, não é, comuns como nós, na Universidade do Salvador, e como eles foram transformados pelo Senhor Jesus Cristo. Nós vimos o seu chamado, a vocação para o ministério e o preço que cada um deles precisou pagar ao seguir a Cristo. E você se recorda bem também, como nós seguimos por cada versículo inicial deste capítulo 5 de Mateus, onde nós encontramos a primeira parte deste maior de todos os sermões, uma vez proclamado o Sermão do Monte. E a profundidade e a clareza do ensino tão revelador do Senhor Jesus Cristo nesses pequenos aforismos, essas declarações sobre a natureza e a característica de cada crente. Então nós vimos inicialmente as bem-aventuranças. E você deve se recordar então que nesses versículos de 3 a 9 do capítulo 5, que nós nos encontramos mais uma vez nesta manhã, o Senhor delineia os traços do verdadeiro caráter de um crente. E ele diz que eles são pobres de espírito, eles lamentam pelos seus pecados, eles são mansos e facilmente se submetem à vontade do Senhor, eles têm fome e sede por justiça na alma e no mundo, eles são misericordiosos, proclamando a misericórdia de Deus, são pessoas altruístas, eles são limpos de corações, e eles proclamam o evangelho da paz e assim são pacificadores. E dos versículos 10 ao versículo de número 12, talvez você se recorda como o mundo percebe e responde ao testemunho do crente muitas vezes. A perseguição, o antagonismo, a dureza e a resistência do homem natural sem Cristo contra o crente, contra o evangelho do Salvador. E nós observamos então como os pacificadores se tornam as pessoas perseguidas neste mundo. E que os discípulos do Senhor então deveriam se regozijar diante de uma oposição que revelasse o Espírito e o caráter de seu mestre sendo visto neles. E aqui essas palavras do versículo 12: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E aqui nestes versículos então 13 a 16, bem, terminando esta recapitulação necessária, o Senhor Jesus Cristo, ainda neste sermão glorioso, passa a explicar, passa a esclarecer, passa a afirmar diante de todo discípulo ali naquele monte, de todos os seguidores e dos apóstolos, o que o crente deve ser por necessidade de sua nova natureza, o que essa nova natureza deve emanar, o que deve se encontrar em seu caráter, em suas palavras, como discernir entre um verdadeiro crente e um crente nominal. E, ironicamente, o próprio povo que nos versículos 10 e 11 se tornou a escória da terra, na realidade, agora nos versículos 3 em diante, se torna a única esperança do mundo. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, diz o Salvador. Eles seriam o sal do mundo para impedir a completa putrefação da sociedade pelo pecado, e eles seriam a luz do mundo para penetrar as trevas e o desespero espiritual das pessoas e a ignorância espiritual das pessoas. Seria através do povo de Deus, seria através dos discípulos do Senhor Jesus Cristo, amando, vivendo e proclamando a palavra, que a luz da verdade se espalharia e que o tecido desta sociedade seria preservado de uma anomia, de um estado de decomposição social e espiritual ao longo dos séculos. A luz do mundo, o sal da terra. Mas lembre-se, querido irmão, querida irmã, ele adverte aos discípulos que o mundo que eles deveriam preservar, eles também tinham que perder. E aqui está o paradoxo da vida cristã, que nós estamos neste mundo, mas que nós não somos neste mundo e ativamente devemos nos desenraizar deste mundo. E nós chegamos então a esta porção das Escrituras, aqui diante de nós, em que nós encontramos uma nova diferença. As palavras e as imagens do Senhor Jesus Cristo a retratar algo novo sobre o crente. Nos primeiros versículos, a natureza do crente. Nos versículos seguintes, como o mundo reage em relação ao crente, qual será o nosso chamado, qual tem sido o chamado característico de todo verdadeiro crente em toda a cultura. E essas coisas não nos surpreendem, não há quando há perseguição, quando há antagonismo. E agora nessa porção da Escritura, a essência vital
que não pode ser perdido em todo verdadeiro crente. Uma vez perdida, queridos, a nossa influência, ela se torna insípida. E nós temos essas palavras, então, do Senhor Jesus no versículo 13. Ele diz, observe comigo em seu texto: vós, diz o Salvador aos discípulos, sois o sal da terra, o sal da terra. Amigos, o Senhor Jesus Cristo, você sabe, era o mestre das palavras. E em seu ensino e em sua pregação, ele usava de muitos recursos visuais. Em seu discurso, em sua apresentação, para representar o crente, para representar o mundo, para representar o caminho de salvação, como um mestre que o Senhor Jesus Cristo era. Ele usava de imagens ilustrativas claras, figuras e representações continuamente. Representações e imagens que eram muito apropriadas e precisas, esclarecedoras. E ele diz aqui, de fato, no mundo vocês, falando aos discípulos naquele monte, vocês são, e aqui está a figura, o sal, e vocês são a luz do mundo. Bem, o Senhor Jesus Cristo, quando andou na terra, ele viu muitos fariseus e ele viu muitos saduceus organizados em sua religião sistematizada. Pessoas que viviam uma religião externa, legalista, da aparência, do olhar, mas que a verdadeira religião proclamada pelos servos de Deus no Antigo Testamento, os profetas, tinha sido esquecida na vida daqueles homens, daquela sociedade. No período do Senhor Jesus Cristo, o sal tinha perdido o sabor vital na vida religiosa de Israel. E ali estava o Senhor Jesus Cristo com seus apóstolos e aquele bando de discípulos, e ele diz estas palavras tão elucidativas, tão claras, e eu gostaria que você firmasse e fitasse a tua mente nelas agora. Ele diz: vós sois o sal da terra, vós, nós, discípulos do Senhor Jesus Cristo. Todos os profetas que vieram antes do Salvador, todos eles foram sal da terra, todos eles influenciaram a igreja e a nação de Israel, mas os apóstolos e os discípulos deveriam ser o sal do mundo. Os profetas foram o sal de Israel, mas o Senhor Jesus Cristo diz para a igreja, para os apóstolos e discípulos: vós sois o sal do mundo, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Você percebe a diferença? O mundo seria uma província muito grande para eles trabalharem, não é? E você talvez possa imaginar aquela cena ali à beira do lago da Galileia, os discípulos próximos do Senhor, ele sentado ensinando eles, as multidões em volta se aproximando. E o Senhor Jesus Cristo declara essas palavras: vós sois o sal do mundo. Talvez algumas mentes imaginativas ali que tivessem rido dentro de si mesmo. Não é? Nós, galileus, homens e mulheres tão simples, rudes, longe de Jerusalém, nós, a influência, o sal da terra, a luz do mundo. Que palavras tão tremendas. Talvez eles tenham se surpreendido. Vós sois o sal do mundo. Pouco eles fariam, pouco eles alcançariam, se o cristianismo deles fosse pela força da espada, ou como nossos dias, pelo marketing artificial. Mas se eles fossem o sal da terra, quietos, presentes, constantes, com aquela essência vital do sal, preservando a sua qualidade e vigor vital como crentes genuínos em toda parte, onde quer que estivessem, no local de trabalho, na vizinhança, em outros países, então o evangelho espalharia, e então o evangelho influenciaria as pessoas e as nações como o fermento leveda toda a farinha. Vós sois o sal do mundo, o sal da terra e a luz do mundo. Amigos, nenhum verdadeiro crente é uma ilha em si mesmo, é uma pessoa isolada no mundo. Nós temos estudado sobre a doutrina e a natureza da igreja. Se é uma doutrina que ensina que o crente, ele é salvo, ele é unido, enxertado no corpo de Cristo, é a doutrina da igreja. A igreja do Senhor não é um grande monastério fechado em torno de si mesmo, isolado do mundo, e o crente não é alguém alienado do mundo e da cultura em sua volta. Às vezes, sobre o nosso foco em santificação, nós podemos tender a pensar erradamente sobre o mundo em nossa volta. Mas o verdadeiro cristianismo, embora liberte uma pessoa do mundo, mantém a pessoa em relação para com o mundo. E a vida cristã não é uma vida de contemplação, e uma vida de isolacionismo e de individualismo, mas uma de buscar o mundo conforme você se desenraiza dele. Algo maravilhoso na vida cristã, é o paradoxo da vida cristã. De maneira que todas essas qualidades que nós lemos nos primeiros versículos, na primeira parte das bem-aventuranças,
pobre de espírito, fome e sede por justiça, mansidão, misericórdia, pureza, é para de fato que o crente seja o sal e a luz do mundo. Você percebe a gradação do argumento de Cristo aqui? Aqui está o ensino do Senhor Jesus Cristo, e é maravilhoso aos nossos ouvidos. E ele passa a falar então aqui nesses versículos, da função e postura do crente no mundo. Bem, eu estou convencido nessa manhã, e talvez você esteja também comigo, que em nossa geração, a questão mais nebulosa e confusa no meio da igreja evangélica no Brasil e no mundo, seja essa aqui, a do relacionamento de um crente com o mundo e com a cultura em volta, e a real função e a real postura que um crente deve ter neste mundo enquanto não pertence neste mundo. Há tanto falatório, não é? Há tantas ideias sobre a postura de um crente no mundo e da igreja no mundo. Eu creio que são das questões mais confusas na igreja em nossos dias. Mas amigos, talvez você já tenha observado que o Senhor Jesus Cristo, Ele lida de uma maneira clara e direta com todos esses aspectos. E aqui nas palavras do Senhor Jesus Cristo, neste versículo de número 13, nós temos a resposta e toda a clareza necessária que nós precisamos para saber qual deve ser a postura de um crente no mundo, qual deve ser a postura de um crente no seu local de trabalho, na escola, na universidade, enquanto interage com pessoas não salvas, enquanto interage com os clamores e as reivindicações da cultura, da política, da economia, dizendo o que o crente deve ser, o que o cidadão deve ser, o que um membro da família deve ser. Aqui está a palavra de Deus e aqui está o próprio Senhor Jesus Cristo delineando como um princípio qual deve ser a postura de um crente no mundo. Bem, talvez você já tenha observado que o Senhor Jesus, em seus discursos, usa de muitas figuras de linguagem. Muitas vezes, ele usa de comparações. Bem, figuras de linguagem são termos, palavras ou meios que nós usamos em qualquer língua, sobretudo na língua portuguesa de base latina, para tentar comunicar certas coisas, imagens, ideias, figuras, comparações. E é exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo está usando aqui no grego. No versículo de número 13, ele diz: vós sois o sal da terra, aqui está uma figura, vós sois a luz do mundo, aqui está outra figura. Sal, luz, sendo utilizado como uma espécie de semelhança. A figura diante de nós aqui chama-se símile, ou similitude. E símile ou similitude é uma forma literária, uma figura de linguagem que consiste em uma comparação, quando você busca um objeto físico ou imaterial para comparar com algo e dizer este algo é muito parecido com isso por causa das características deste objeto. Essa é uma símile, semelhança, similitude. E é isso que o Senhor Jesus Cristo está fazendo aqui, meus irmãos. Ele está tomando um objeto tão comum da vida diária e ordinária de todo judeu, como o sal, como a lamparina, a luz, e ele está observando esses objetos, colocando como recurso visual diante deles, não literalmente, ele não tinha uma lamparina em sua mão, mas trazendo à mente daquelas pessoas aquilo que eles já conheciam da vida diária, e dizendo: um crente verdadeiro e a sua postura neste mundo e na sociedade é como o sal que você tem na cozinha, é como a lamparina e a luz que você usa em sua casa. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E a função desta símile, deste objeto aqui, é determinar, a luz, o sal, determinar a semelhança da vida do crente. A função dela é isso: vós sois, vós os discípulos de Jesus, o sal, a luz. Quão similar em termos espirituais ele está dizendo é a vida de um crente no mundo, quanto o uso do sal no mundo, quanto a função da luz no mundo. Queridos, observe, ele está dizendo, ele está falando com pessoas comuns como você e eu, aquela grande multidão, aqueles discípulos de Nazaré, homens sem escolaridade, a maioria deles, pescadores, homens que entendiam muito bem as coisas diretas, objetivas, claras e simples da vida, e o Senhor, de uma maneira clara, óbvia, como um mestre, ele fala àqueles homens e fala a você e a mim, usando desses objetos tão diretos e tão claros. As metáforas que o Senhor usou, ele usava imagens e metáforas como recursos visuais para ilustrar a natureza do reino de Deus. Para ilustrar a natureza de um verdadeiro crente, foram metáforas, foram símiles e tantas outras formas e figuras de linguagem que envolviam objetos muito comuns do dia a dia. A ovelha, quem não conhecia a ovelha em Israel? O mundo dos homens, o mundo do pecado. Ele representava estas coisas por muitas figuras que o povo e a nação compreendiam. Foram metáforas e símiles que envolviam objetivos comuns do dia a dia. E aqui está diante de nós. Assim, quando você observar essas palavras do Senhor Jesus Cristo,
Não pense que ele está, como se diz nos dias de hoje, filosofando, usando termos e conceitos abstratos distantes. Ou a luz, o sal, o que é isso? Será que é sal mesmo? Será que é alguma coisa? Não, ele está falando com objetos claros e simples, para que você e eu entendamos o que ele quer dizer. E se foi ele quem criou o sal e a estrutura molecular do sal e da luz, então ele sabia muito bem, antes da fundação do mundo, que ele iria usar esses objetos para ensinar você e a mim. É maravilhoso pensar, não é? Que ele tenha criado a ovelha daquela maneira para cumprir as suas funções biológicas neste mundo, mas para em seu comportamento ser uma figura do crente sobre o sumo pastor, que é Jesus Cristo. Veja a sabedoria do Salvador. E aqui ele está usando o recurso visual que ele desenhou e preparou durante a semana, assim por dizer, para ensinar o seu povo no momento da lição, naquele grandioso sermão ali na Galileia. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. O mundo dos homens, por causa do pecado, estava apodrecendo na escuridão. E o Senhor Jesus disse que aqueles discípulos seriam como a luz nas trevas, e esses cidadãos do reino que ele começa a descrever no início do sermão seriam os agentes preservadores da decadência na cultura. Nenhuma casa em Israel deixava de ter algum sal, embora sal era um pouco caro naquela época. Nenhuma casa em Israel deixava de ter algum tipo de lamparina de querosene para iluminar a noite. As bem-aventuranças concluídas no versículo 12 delineiam o caráter do cristão no reino de Deus. As símiles do versículo 13 e 16 revelam o chamado do cristão no reino de Deus. Bem, volte-se comigo para o versículo 13 mais uma vez. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? A dona de casa, o dono de casa sabe muito bem disso. Você sabe que o sal possui certas qualidades, não é? Maravilhoso o sal. Tem gente que gosta de comida doce, tem gente que gosta de comida salgada, etc. Mas o sal é maravilhoso. E o Senhor escolhe o sal de maneira proposital, porque as qualidades e as funções do sal representam as qualidades e as funções, metaforicamente falando, espiritualmente falando, de um crente no mundo. Meus queridos amigos, às vezes nós precisamos pegar essas simples imagens no nosso dia a dia, em nossa meditação, para lembrar o que nós somos neste mundo. Nós não precisamos filosofar demais sobre as coisas, abstrair demais. O que eu sou, quem sou eu no mundo, qual é o melhor conceito e representação de um crente? Aqui está, sal, luz. Pense sobre isso, observe estas coisas. A ovelha fala sobre a natureza do crente, dócil, segue o mestre, ouve a voz do bom pastor. Ela é passível de se afastar, ela não segue a voz de um outro pastor, ela precisa ser trazida, ela pode se perder, o Senhor a busca. Ela é conduzida a águas, ela precisa de água limpa, na água suja, ela passa mal, de grama. Quantas figuras há na ovelha? E aqui está o sal. O sal fala sobre a qualidade, sobre a função do crente. Bem, veja comigo Marcos capítulo 9, versículo de número 50. Porque sal aqui nessas palavras do Senhor Jesus Cristo tem uma propriedade um tanto diferente do nosso texto em Mateus capítulo 5. Marcos 9, versículo de número 50. Ouça essas palavras. Ele disse aos discípulos, Marcos 9, 50, bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, você sabe que insipidez não é, perde o sabor, salobre. Se o sal se tornar insípido, com que o temperareis? Tendes sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Bem, o contexto dessas palavras é que Jesus e os discípulos voltavam para Cafarnaum. O Senhor seguia à frente, os discípulos vinham atrás murmurando, contendendo, brigando, se opondo uns aos outros, debatendo. E o Senhor Jesus Cristo sabia muito bem o que estava acontecendo, ele estava treinando os discípulos. Quando eles chegam em Cafarnaum, no versículo 33 desse capítulo, Marcos nos diz que o Senhor Jesus Cristo perguntou: o que discutiam vocês no caminho? E eles se calaram, porque sabiam que no caminho estavam discutindo sobre quem era o maioral entre os apóstolos. E é nesse contexto que o Senhor traz uma criança para ensinar-lhes a verdade sobre o reino de Deus, sobre a necessidade de nascer de novo e se comportar como uma criança que recebe a palavra de Deus, humilde e submissa. Que ele então traz essas palavras do versículo 50, bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que temperareis? Então ele diz essas palavras: tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. E sal aqui nas palavras do Senhor Jesus Cristo
Tendes sal em vós mesmos. Tem uma alusão tanto mais específica que o sal no texto de Mateus capítulo 5, versículo 13. Sal aqui é uma referência, amigos, marque isso, à graça do Espírito Santo em operação na vida do crente. Tendes sal em vós mesmos. Seja crente, ele está dizendo. Os discípulos do caminho brigavam para saber quem era o maioral. O Senhor traz a criança, o Senhor ensina uma lição sobre o verdadeiro nascimento de novo, sobre checar o seu coração, sobre lidar consigo mesmo, sacudir a si mesmo para ver se você já nasceu de novo. Então ele fala sobre a postura de um crente junto com outro crente. Ele fala sobre pessoas que possam vir a causar escândalo e divisão no corpo de Cristo e afastar pessoas do caminho do Senhor. Então ele fala sobre a mós não é ser lançada no rio. Então as palavras do versículo 50, sal como alusão à graça do Espírito em operação, que preserva o crente humilde, santo, sincero, com santo temor. Tendes sal em vós mesmos e paz um para com os outros. Bem, que metáfora gloriosa esta é. O sal de fato é uma figura muito interessante na palavra de Deus, porque aqui nesse texto é uma figura da graça de Deus operando na vida do crente. Meus irmãos, você sabe o que é graça? Graça é aquilo que da parte de Deus nos leva ao arrependimento e à fé. Salvação é pela graça, a bondade de Deus. Mas graça é aquilo que permanece com o crente após a conversão, santificando a sua vida. Graça é a pedagogia de Deus na vida do crente, diz Paulo a Tito, porque a graça de Deus se há revelado, ensinando-nos tantas coisas, a negar a concupiscência, a viver para o Senhor, a nos desenraizar deste mundo, a nos voltar para Ele. É a graça que faz estas coisas, bem como o sal, a graça. O sal, por exemplo, você sabe, ele penetra, ele purga, não é? Ele entra na carne. Se você jogar o sal, lentamente ele vai, mas se você bater o martelo, apertar, o sal penetra na carne e ele começa a purgar a carne, a purificá-la, assim por dizer, de germes que estão na superfície e também dar sabor. E a graça de Deus, meus queridos amigos, operando na vida do crente, revela para a consciência o pecado que está dentro do crente. A graça misteriosa de Deus nos faz ver que nós falamos o que não deveríamos, pensamos o que não deveríamos. Ela nos traz a convicção de nosso pecado que está em nós, para que, trazendo o pecado, a consciência, a superfície da realidade da consciência, nós possamos vir e confessar ao Senhor o nosso pecado. Se esse germe permanecesse dentro de nós, ele nos consumiria, nos afastando do Senhor. E assim como o sal penetra a estrutura da carne, a graça penetra a estrutura de nossas almas e traz a realidade, a impureza, e nos leva ao arrependimento, purgando os nossos corações. Se confessardes os vossos pecados, diz o Senhor, Ele é fiel e justo para vos purificar e vos perdoar de toda injustiça. Essa é a operação da graça, ela é como o sal, diz o Salvador. E o sal, ele preserva a carne da putrefação. A graça que é buscada humildemente, ela deve ser buscada, pedida em oração. Ela não é algo automático depois da conversão. A palavra de Deus diz, humilhai-vos, pois debaixo da poderosa mão do Senhor Ele vos exaltará. Deus dá graça ao humilde, ao que pede, resiste ao orgulhoso. A graça, quando é buscada e recebida, ela irá preservar o crente, a alma do crente, do domínio do pecado e da corrupção. O pecado, meus queridos, ele domina, ele tem uma força muito grande. Se não fosse o Espírito de Deus que habita em nós, nós estaríamos sob o domínio do pecado até agora. E se a graça é buscada diariamente, então há força, mas se ela é negligenciada, então os efeitos da velha natureza começarão a se mostrar. E essa carne começará a cheirar mal. A graça de Deus, ela purga, ela preserva, ela opera assim em nós. E o sal, aqui está símile. O sal traz gosto, sabor, evidencia na verdade o gosto dos alimentos, não é? De outra forma, elas não apelariam ao paladar. Há muitos alimentos que você come, mas se não tivesse um salzinho ali, dificilmente você conseguiria ter prazer em comer novamente. Jó sabia disso, ele disse em Jó 6, comer-se-á sem sal que é insípido. Graça é necessária na vida cristã. Graça é dada na conversão, pela graça sois salvos por meio da fé, e graça deve ser buscada pelo salvo diariamente. Você busca por graça a cada dia, você roga por graça de uma maneira específica. A graça traz à superfície da tua consciência tuas falhas, teus deveres. É você uma pessoa de temperamento explosivo, é você uma pessoa colérica, e pior do que isso, você tem orgulho de ser colérico, tem orgulho de ser estourado, tem orgulho de perder o controle, levantar a voz e franzir a cara e fazer o que quer. E você gosta disso. Deus traz isso à tua consciência. Você pede por graça, se arrepende.
Deus te dá graça, Deus opera e Deus te transforma. Ela deve ser buscada para a salvação e a graça então torna o crente, como o sal torna os alimentos, agradável a Deus. Não imagine que Deus não leva em consideração a sua cólera, a sua autocomiseração. Deus é muito santo, Ele está muito distante do meu temperamento explosivo, que eu sou um filho de Deus. Uma filha de Deus, Ele não leva em conta isso. Ele leva sim, meu querido. Ele leva a nossa atitude. Porque Ele espera que o nosso comportamento seja baseado em uma nova natureza, e não que o crente justifique o seu comportamento em sua velha natureza. Assim a graça de Deus nos torna pessoas mais agradáveis ao Senhor, como o alimento se torna agradável ao paladar. Graça torna o crente agradável ao Senhor e às pessoas em volta. Veja Colossenses 4, versículo 6. Está tudo ali. Colossenses 4, 6. A vossa palavra seja sempre, e palavra se manifesta de muitas maneiras, não é? Temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Que palavras tão tremendas. Sal era usado no período da lei cerimonial, nos sacrifícios, você se recorda, no templo, no tabernáculo. Abra comigo em Levítico capítulo 2, versículo 13. Levíticos 2, 13, onde o sal era usado na lei cerimonial para os sacrifícios. Observe essas palavras. Levíticos capítulo 3, versículo de número 13. E porá a sua mão sobre a sua cabeça. Eu creio que o nosso texto não está aqui. 2,13, perdão, de fato. E todas as tuas ofertas dos teus alimentos, observe, temperarás com sal. E não deixarás faltar à tua oferta de alimentos o sal da aliança. Essas palavras são muito profundas, nós devemos estudá-las com calma mais tarde. Sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas oferecerás sal. No Antigo Testamento, queridos, o sacrifício era salgado. Sal era colocado sobre o sacrifício antes que ele fosse oferecido. Esse é um símbolo da aliança. Para purificar, para dar sabor, nenhuma oferta poderia ser trazida por um indivíduo ou pelo sumo sacerdote, os levitas, diante do Senhor, sem sal. E aqui está o símbolo, é claro. E sem a graça de Deus em nossos corações, nós não podemos adorar a Deus de uma maneira aceitável. E a nossa adoração será ilegal, ela não chegará ao Senhor. Seja muito sério neste ponto aqui, meu querido irmão. Nós devemos cantar, diz a palavra de Deus, com graça em nossos corações, sal, oferta de louvor. Nós devemos orar ao Senhor com graça em nossos corações. Nós devemos fazer a todas as coisas na adoração com graça em nossos corações. Você entra na casa de Deus para adorar, ignorante dessas coisas. Imagina que Deus prescreveu todas elas e depois, eu jogo fora tudo isso aí, deixa eles me adorar. O importante é ser sincero. Você já parou para pensar sobre isso? Deixe-me fazer um parêntese aqui. Você já nasceu de novo? Você já buscou graça para a salvação? Os teus pecados de fato já foram perdoados? É tão maravilhoso estudar o livro de Levítico. Nenhum sacrifício de gratidão, louvor, era oferecida no altar, sobre o braseiro, antes que uma oferta pelo pecado do indivíduo fosse oferecida. Primeiro, uma pessoa chegava ao templo para oferecer gratidão ao Senhor por uma bênção, uma dádiva, a cura de uma enfermidade, o nascimento de seu filho, tantas bênçãos, votos que foram feitos. Antes daquele sacrifício ser colocado sobre o santo altar e o braseiro, um outro sacrifício deve ser colocado pelo seu pecado, porque é um pecador, e sobre as cinzas e o fogo daquele sacrifício pelo pecado viria o sacrifício de gratidão, que deveria ser salgado. E essa é uma representação de que uma pessoa não pode se achegar a Deus em verdadeira adoração com o coração contaminado pelo pecado. Se você não veio a Cristo ainda para o perdão, graça, a tua adoração não chega ao Senhor. Saiba, pastor, mas a Bíblia diz lá que Cornélio, as ofertas dele chegavam lá. Ofertas. Adoração é algo da alma e do coração.
Você já foi salvo, meu amigo, minha amiga? Você já encontrou graça? Ou você persiste em vir à presença do Senhor oferecendo um sacrifício que não houve um sacrifício pelo pecado? Cristo não morreu por você, no sentido de que você não o buscou ainda, e não há graça sobre este louvor, esta oração, esta oferta, esta vida. Há tanto tempo nós temos mencionado sobre isso. Será que há algumas pessoas que não tomam as rédeas da mente e sejam sérias consigo mesmo, que o Senhor nos levará a prestar contas disso aqui? Graça, diz o Salvador. Nós devemos cantar com graça, orar com graça, fazer todas as coisas na adoração pela graça de Deus, o fruto de uma mente, de um coração regenerado, da graça de Deus em nós. Depois da salvação, a graça para a vida diária, graça para cultuar o Senhor, graça para servir o Senhor. Querido, sal também serve para muitas outras coisas. Sal, por exemplo, ele serve de alguma maneira para produzir sede, não é? No passado, antes da invenção do Gatorade, do Powerade, as pessoas tomavam tabletezinhos de sal, jogadores de futebol, não é? Para ter sede, para beber muito, senão ficaria desidratado sem perceber, né? E o sal, ele produz sede, embora não seja sua função principal. Sabe muito bem, você vai num restaurante na esquina comer um comercial, e a pessoa muito esperta para te vender o trabalho do comércio, você vai comer o quê? Vai beber o quê? Como se fosse obrigado a beber. Aí você fala, não, hoje nada não, já fecha a cara, né? Então depois vem aquele prato salgado, sabe para quê? Aqui, me dá uma KS, por gentileza, dá um refrigerante, porque o sal, ele vai produzir sede intensa, não é? Se for em grande quantidade recebida, porque sem sede há desidratação, você não bebe, e essa função do sal fala muito, não é? Sobre a função do crente no mundo. Uma das funções do crente no mundo, na sabedoria de Deus, ilustrada aqui no sal, é que o crente deve produzir sede e curiosidade nas pessoas. As pessoas querem conhecer mais sobre o teu Senhor. Essa é uma resposta se você é salvo ou não neste mundo. As pessoas dão um passo em direção a você para conhecer mais sobre o teu Salvador. Elas têm sede, elas querem conhecer o teu Deus, a tua fé, a tua Bíblia, o teu conhecimento na verdade. Tua vida produz este interesse, esta sede nas pessoas. Este elemento do sal, então, que produz sede, ele é vital na vida do crente. E é este elemento aqui em Marcos que nos leva de volta ao nosso texto de Mateus capítulo 5, porque essa é a característica destacada nas palavras de Cristo aqui em Mateus. Vós, diz ele no versículo 13 do capítulo 5, sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Bem, o sal utilizado em Israel e na Palestina em geral vinha a maior parte do Mar Morto. Chama-se Mar Morto, mas era um rio, um grande lago. O Jordão, nascendo lá na Síria, desaguava no Lago da Galileia, muito amplo, continuava correndo pelo pequeno Jordão, onde os batismos de João acontecia, até chegar ao sul e se acumular ali na região chamada do Mar Morto, não é? E por causa da terra ali, o resultado da destruição de Sodoma e Gomorra, é um lugar muito ácido, sulfuroso, e a acumulação sulfúrica ali muito grande naquele espaço, e a água se torna salgada, por isso morta, não há vida, senão bactérias muito resistentes ali, você não encontra vida, você vê borbulhas saindo de baixo, é o Mar Morto. E o sal era acumulado daquelas regiões, até hoje ainda é, e era utilizado em Israel. Mas porque o sal era extraído dali, implicava que o sal vinha misturado com muitos resíduos, não havia uma técnica apurada, calefação e todas aquelas coisas no passado para remover o sal puro da água, etc., e preservá-lo. Então havia muita mistura de restos de vegetais. Se você colocar o sal em contato com a matéria orgânica, ele começa a perder o seu sabor, que é tirado pela matéria orgânica. Assim, o sal perdia o seu sabor com muita facilidade em Israel. E o Senhor Jesus está falando sobre isso. Há pessoas que entendiam muito bem, que deixavam seu potinho de sal lá na despensa, e as semanas iam passando, quando eles voltavam lá, parece que estavam comendo terra. Não havia sabor nenhum. E é isso que ele está dizendo: vós sois o sal da terra, queridos discípulos. Mas se o sal perder o seu sabor, com que se há de salgar? Deixa-me explicar o que ele está dizendo aqui. Ele não está se dizendo, se o sal perder o sabor, com que se há de salgar o peixe, o tomate, o alface? Não. Ele está dizendo, se aquilo que produz o sabor, ou melhor, que salga, perde a sua eficiência em salgar, com que você vai salgar o sal? Se o salgador deixa de salgar, quem salgará o salgador?
Você percebe? Veja novamente. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar-lo? Sim, mas é claro, com que se há de salgar também a carne, o alface, o mundo e as pessoas e a cultura, obviamente. Mas o chamado desse versículo de número 13 é um chamado à introspecção e uma autoanálise. Se eu já nasci de novo, e se tendo nascido de novo, se o meu sal está sendo preservado. Aqui não é questão da graça para a vida eterna, que eu possa perder a salvação, mas a eficácia da minha vida cristã neste mundo. É isso que ele está dizendo. Muitas vezes você vê pessoas, isso parece muito comum em nossos dias do evangelho social, teologia da libertação, que este versículo é arrancado violentamente do contexto para justificar causas sociais, não é? MST e tantas outras coisas. Mas esse versículo não está falando, em particular, sobre a influência do crente somente no mundo, mas é um chamado, você vê a intensidade do versículo, a estrutura dele, a preservação da eficácia da graça em nossas vidas. O versículo seguinte, com a metáfora e a imagem da luz, começará a falar mais sobre isso, porque a luz não emana para dentro, mas para fora, ela rompe as trevas. Aqui está, meus queridos amigos, um chamado e uma advertência a você e a mim, a preservarmos o sal em nossas vidas. Uma vida sincera com o Senhor. Uma vida sincera diante do Senhor, um andar reto com o Senhor, é um chamado à preservação da eficácia de nosso testemunho neste mundo. Vós sois o sal da terra, e se o sal se tornar insípido, com o que se há de salgar? Se o sal perder o seu sabor, o significado é aqui, se o cristianismo bíblico, se o crente em Jesus Cristo, do qual a saúde do mundo depende, em algum momento, em alguma região, em algum indivíduo, se esse cristianismo existe apenas em você nominalmente, como no caso dos fariseus, a religião nominal, e não contém aqueles elementos salvíficos, aquele poder de purificação do ambiente, aquela influência para o bem, para atrair pessoas a Cristo, pelos quais o mundo é preservado da sua putrefação, e essa putrefação adiada, com que o mundo então será salgado? Os cidadãos do reino, ainda que muitos mergulhados neste mundo, família, escola, trabalho, estudo, vizinhança, jamais devem se tornar mundanos. É isso que ele está dizendo. Você se lembra da nossa pergunta no início desse estudo? A grande questão nebulosa no meio evangélico é: qual é a postura do mundo no crente, do crente no mundo? Como deve agir o mundo em relação à cultura, à música, o teatro, o cinema, os modismos, a tecnologia, a roupa, etc, 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 os movimentos sociais. Vós sois o sal da terra, e o sal não pode se tornar como a terra, porque se a terra estiver misturada no sal, o sal perderá o sabor. Podia ser mais claro o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui para nós, para a igreja. Os cidadãos do reino, embora estejam neste mundo, interagindo com este mundo, eles não podem se tornar mundanos. O sabor do crente depende da santa distinção de suas vidas e de seu caráter. Em nossos dias, eu adicionaria da sua moda, do seu lazer, dos seus interesses, dos seus hobbies, das suas preocupações. Se estas coisas são mundanas e dominam as nossas mentes, nós não podemos nos diferenciar do mundo e agir e ser vistos como pessoas diferentes no caráter. E se for então como aquele pó salgado das beiras do Mar Morto, não é? Que torna-se tão poluído e misturado com a terra que fica tão inútil quanto o pó da estrada, para que servirá este sal no mundo? Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido e perder o seu sabor, com que ele será salgado? Com que será salgado o mundo? Volte-se comigo para 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5. Porque aqui Paulo está falando sobre uma forma e aparência de sal, mas que não possui a eficácia intrínseca e a propriedade do sal. 2 Timóteo 3, 5, ele diz: tendo aparência de piedade, de sal, mas negando a eficácia dela, destes afasta-se. Você já viu sal que parece sal, que tem cheiro de sal, mas quando você experimenta não é sal, é insalubre? É isso que ele está dizendo. Piedade é uma característica do crente. Piedade é profundo respeito por Deus, profundo amor por Deus. Isso é santificação. Mas se a religiosidade
voar no Espírito, cair no Espírito, pular no Espírito, declarações, ou apenas formalidade morta, e não há piedade, este sal só tem aparência de sal. Vós sois o sal da terra. Mas se o tal sal se tornar insípido, com que se salgará? Tem aparência de sal, cor de sal, peso de sal, mas não possui a eficácia de sal. Você conhece gente assim? Não salga, não combate a corrupção da terra, da carne. Você já viu grãozinhos de sal espalhados por toda parte, que não afetam nada? Parece sal, mas não possui a qualidade e eficácia do sal. Há uma forma de piedade, meus irmãos, que é apenas forma, aparência e não verdadeira piedade. E você vê isso em toda parte no meio evangélico, no meio pentecostal e no meio reformado. Você vê muito sal insalubre em nossos dias. Seja sério com isto. O Senhor Jesus Cristo está delineando a essência vital de um verdadeiro crente. Deixa-me dar exemplos. Você vê crentes que deveriam ser grãos de sal influenciando pelo poder purgador, preservador, de dar sabor no mundo, que são esse sal insalubre. E você os encontra nos grandes shows de música, nas praias do litoral santista, cantando e louvando com as mesmas letras por causa da arte, né? A arte é santificada para o Senhor, então vamos para lá. Se o sal no saleiro, na igreja, perder o seu sabor, a corrupção do mundo se espalhará para dentro da igreja. Por que é que nós encontramos igrejas mundanas hoje? Porque não há sal ali, ou pouquíssimo sal. Há pouco sal em muitos saleiros hoje em dia, não é verdade? Há muita terra, feno e palha misturada com este sal e muita madeira. Mas se o sal perder o sabor, com que salgará o mundo? Se houvesse mais sal nas igrejas de nossa geração, como no passado houve, as pessoas não estariam hoje debatendo infindavelmente sobre coisas óbvias. Se o crente deve beber bebida alcoólica ou não, se o crente deve vestir biquíni ou sunga na praia ou no clube ou não, se o crente deve separar ou honrar o dia do Senhor ou não, não haveria debate sobre essas coisas. As pessoas saberiam, como sempre souberam, a resposta. Se ele deve fazer tatuagem ou não, se o crente deve ter entretenimento mundano ou adoração bíblica, não haveria debate sobre essas coisas. Se a vida do crente deve ser uma vida de consagração ao Senhor ou a vida hedonística, autocentrada e projeção do ego, as pessoas não estariam debatendo sobre isso se houvesse mais sal na igreja. Seria óbvio, não haveria debate, não haveria dúvida. Por que há tanto debate? Porque há muita terra misturada com sal, e o sal verdadeiro parece ter perdido a sua eficácia, ter perdido o seu sabor, porque no lugar de uma dedicação ao estudo sério da palavra, as pessoas se dedicam hoje em dia a coisas tão superficiais e passageiras. Se houvesse mais sal, eles saberiam muito bem que a santificação verdadeira e o que não é santificação verdadeira. Eles não teriam dúvida sobre qual é a postura requerida pelo Senhor da glória de um discípulo, de um servo. Há pouco sal no saleiro, não é? Há pouco sal nas igrejas e há muita imitação e muita terra misturada. Essa é a declaração clínica do Senhor Jesus do estado da igreja hoje. Essa é a verdadeira razão do estado da igreja evangélica no Brasil. Não tenha dúvida, não precisa buscar uma outra resposta. Crentes em Jesus são o sal da terra. Eles deveriam ser o sal da terra. Igrejas são o sal da terra, deveriam ser o sal da terra. O que nós vemos em nossos dias? Talvez você tenha percebido também que todas as vezes que crentes individuais, pastores ou igrejas em conjunto se esforçam para manter o sal salgado e a corrupção do mundo fora da igreja, da adoração e a preservação da igreja, da pregação, da vida cristã, essas igrejas e pregadores sofrem severa crítica e desdenho. E são rotulados e taxados e desdenhados. Veja esse versículo 13 por inteiro, que ele está dizendo aqui nessas palavras: vós sois o sal da terra, diz o Salvador, vós, os crentes. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Que palavras! Como é que o sal perde o seu sabor? Bem, deixe-me tentar ser prático e exemplificar essas coisas. Eu tenho visto crentes em Jesus Cristo perderem a sua eficácia no mundo, a sua vitalidade espiritual, o seu poder e a sua influência natural dada pelo Espírito no mundo, no local de trabalho, por escolha errada de estudos,
por engrenar, engendrar-se em lugares de estudos onde vão passar 2, 3, 5 anos e serão fortemente influenciados pelo mundanismo. Eu conheci uma pessoa que tinha um desejo muito grande de ser um escultor. E a universidade, a faculdade de artes visuais na cidade onde ele morava, era muito famosa. E ele queria, por necessidade, ir ali, a técnica era melhor, o ensino era o melhor. E ele foi para ali. E ao final de quase 5 anos, você não reconheceria mais aquele indivíduo como um crente. O grande escultor saiu dali. Mas uma pessoa tão diferente, tão mundana, com os trejeitos e as maneiras da arte de nossos dias, que envolve tantas coisas estranhas. Ele perdeu o sal, embora ele não perdeu a vida eterna, porque o Senhor lidaria com ele e tem lidado. Muitas vezes nós perdemos o sal, meus queridos amigos, na carreira, e nós nos colocamos uma carreira baseada em um ideal na vida, uma busca material, uma busca de autossatisfação ou provisão, mas que aos poucos irá influenciar com terra o nosso sal e o nosso testemunho. Será que nós somos sérios a respeito dessas grandes escolhas? Muitos crentes em Jesus Cristo, isso é algo muito mais sutil, têm perdido o seu sal por leituras erradas, por se entregar a certas leituras, a certas observações e contemplações que os levam de volta ao misticismo e ao liberalismo e são dominados em suas mentes pela inteligência natural e naturalmente perdem a sua eficácia no testemunho evangelístico, na alegria no Senhor, no serviço do Senhor. O sal é removido gradativamente. Hoje em dia, muitos crentes perdem o seu sal pelas coisas que seguem na internet, na rede social. Deixe-me dar um exemplo bem comum. Você viu alguma coisa que você considerou vulgar, idiota, estúpido na internet? Por que você passa ela para frente, para os outros, mostrando que é estúpido, é vulgar? Culpado não é apenas quem produz a vulgaridade, mas quem a divulga. E conforme você lida com essas coisas, põe diante dos teus olhos, dos teus ouvidos, você trará mancha à tua consciência. E aquele senso de pureza na presença do Senhor e de dignidade, um andar com o Senhor, será reduzido e reduzido. Você perceberá que você se sentirá estranho e acanhado para testemunhar um senso de culpa, por ter lidado com coisas inconvenientes para um filho de Deus. Você sonda a tua consciência, é sensível à consciência, não às emoções, não aos sentimentos, às intuições. A consciência, conforme o Espírito fala. O que na internet tem roubado o teu sal, contaminado o teu sal, que coisas são essas? Ideias, pessoas, pastores, líderes, movimentos, etc., que tem roubado a sua eficácia, a sua intimidade com o Senhor, a tua vitalidade para servir, para ser diferente neste mundo. Meus queridos, se o sal perder o sabor, com que se há de salgar? Com palavras fantásticas e inteligentes da oratória? Vós sois o sal da terra, diz o Salvador. Você já tentou para isso? Que você pode perder o poder de salgar, acontece aos poucos, gradativamente. Como o sal, não é? Ele nunca perde de um dia para a noite, é lentamente ele vai perdendo o seu sabor. Uma transigência na santificação aqui. A adoção de um modismo mundano ali. Alimentar a alma continuamente com a música e o entretenimento mundano. Absorção de filosofias mundanas, ser enganchado no ceticismo filosófico mais e mais e mais. Ser contaminado com a teologia liberal gradativamente, começar a relativizar os padrões do Senhor, começar a reconstruir as interpretações bíblicas, uma transigência doutrinária aqui, uma desculpa para sentar-se na roda dos escarnecedores ali, e gradativamente o espírito de santidade é ofendido e o sabor do sal é perdido. E eu não entendo porque eu não consigo servir ao Senhor como eu servia antes. Eu não entendo porque as minhas orações não parecem ser ouvidas como antes. Eu não entendo porque as pessoas no trabalho parecem pisar sobre mim como se eu não fosse nada, como se eu não tivesse um testemunho. Nada mais serve senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Aqui está a resposta. Porque o cristianismo é pisado em nossos dias, e rejeitado, e chacotado em todo lado. Há pouco sal, na verdade. Há pouco sal no saleiro. Nós temos perdido a eficácia, nós temos perdido o sabor, aquilo que Deus nos deu, e aquilo que é a essência intrínseca de nosso caráter e nossa vida. Uma transigência aqui, uma transigência ali. De repente o sal começa a ser pisado pelos homens. Ele não tem mais sabor ou influência, e as pessoas não se importam mais em falar coisas sujas e absurdas em nossa presença.
e convidar você para o mundo e insistir. O sal deixou a sua simplicidade, o seu poder, porque o sal desejou muito aos poucos deixar de ser simples sal e virar um tempero aceitável, não é verdade? E se misturar, e buscar o cristianismo aceitável neste mundo, e misturar-se para ser um tempero mais agradável ao paladar do mundo, e perdeu a sua pureza, simplicidade e qualidade, por consequência o seu poder e eficácia no mundo de reter a putrefação, e de comunicar a graça de Deus e a santidade de Deus através de uma vida poderosa e transformada. O sal desejou mudar, o sal cansou de ser simples, sal branquinho, simples, comum. Eu quero ser tempero, colorido, misturado. O mundo gosta mais disso. Deixa eu apelar ao paladar do mundo, sendo um crente mundano, vestindo como mundano, agindo como mundano, falando como mundano. O sal deixou de ser sal. Você já viu pessoas assim? Eu vejo o tempo todo. Você já chegou bem próximo disso pessoalmente? Eu já cheguei muitas vezes no passado. Mas você evangeliza, você tenta alcançar esses meus amigos da escola. Deixa eu ser mais como eles, não é? Para ver se eu atraio eles. O teu sal quase se tornou insalubre. Gradativamente, aos poucos, o sal foi perdendo o sabor. Você checa o teu coração, meu querido amigo. Você para, às vezes, para considerar com seriedade inteligente a tua alma. Deixa eu dar uma ilustração. Li sobre um cantor de ópera nos Estados Unidos, muito tempo atrás, século XIX, que curiosamente se levantava todo dia pela manhã, e logo que se levantava preocupado, ele se colocava do lado da cama, e ele começa a entoar cantando a sua ópera. Um amigo um dia desse, curioso, perguntou: por que você faz isso todo dia, toda manhã? Ele respondeu: eu quero ter certeza que eu não perdi a minha entonação ao despertar. Eu quero ter certeza que eu não perdi a minha entonação musical. Você checa a si mesmo cada dia para ver se você não perdeu aquela nota espiritual, aquela entonação espiritual, se o sal está salgando, se a vitalidade está ali, se a comunhão com o Senhor, se a perspectiva espiritual está ali, se a consagração de vida ao Senhor e ao seu reino. Você se checa de vez em quando para ver se a sua santificação é real ou apenas simbólica, se a sua dedicação ao corpo de Cristo é presencial, apenas romântica e simbólica, se a sua separação do mundo é real, apenas simbólica e neocalvinista. É verdadeira ela, é real, essa nota continua a tocar dentro de você, o sal ainda tem a eficácia, o sal continua a salgar, ele salga a você mesmo pela palavra. As pessoas percebem isso. A vitalidade em você, um senso de perspectiva espiritual, você toma com as mãos as rédeas da tua vida cristã às vezes, sai do piloto automático e testa a qualidade do teu discipulado, testa a qualidade do teu serviço a Cristo, você cega pelos mecanismos do serviço, você testa a si mesmo, meu irmão, minha irmã. Esse é o teste do sal, este é o teste da salubridade do sal. Você checa a entrada e as influências que o mundo já fez em tua vida. Pare para checar, olhe para si mesmo. Olhe para o seu guarda-roupa, há muito do mundo ali dentro, da concupiscência dos olhos, da carne, da soberba da vida, da sensualidade. Olhe para o histórico do teu site, o que você tem visto no último mês, os livros que você tem, as horas gastas com certas coisas, as companhias. Você saberá que entrada o mundo tem feito dentro de você. Você checa a qualidade do teu sal. Você toma com a mão as rédeas da tua vida cristã. Todos nós precisamos fazer isso. Porque se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar, diz o Salvador. Não é difícil. Ele diz: vós sois o sal da terra. Mas embora crentes convertidos sejam o sal da terra, você sabe que o mundo não nos vê assim, não é verdade? O mundo não nos vê como sal. Aqui está um pensamento importante nesta manhã. Nos ajuda a não nos iludirmos com o mundo não regenerado e tentar sermos tempero para atraí-los mais do que ser sal. Queridos amigos, o mundo não gosta de nosso sabor. Essa é uma verdade que você experimenta a cada dia nesta jornada. Os familiares não convertidos não gostam de nosso sabor. Porque o sal, ele tem um elemento afiado, né? Você já viu por acidente você morder uma pedra de sal dentro de alguma comida e aquele corte afiado ali? O sal tem esse elemento intrínseco, ele é afiado. O mundo não nos vê como sal, ele não gosta do elemento afiado do sal. O crente verdadeiro não adiciona sabor ao tempero do pecado, não é? Você está presente ali, primeiro está errado em estar presente ali, mas você não vai conseguir adicionar sabor àquele momento.
O mundo não nos vê como sal. Esse é um chamado para o crente neste mundo. O que é o verdadeiro crente e a Bíblia? Bem, na concepção do mundo e dos evangélicos não convertidos, o crente, a igreja, é a chuva no carnaval. O mundo não nos vê como sal, meus amigos. O crente é o estraga-diversão, porque o sal, pela sua simples presença e natureza, repreende a podridão. O mundo não nos vê como sal. O caráter natural do sal faz isso, não é? O novo caráter do crente salvo faz isso. Ele é vital, ele emana dessa maneira, ele é essencial. Creio que esta é a razão porque, aos poucos, muitos cristãos em nossa geração perderam seu sal e a sua influência no mundo. Porque no lugar de preservarem seu sal, eles querem ser mel. Eu trouxe uma Bíblia diferente aqui nesta manhã. Você não conhece essa Bíblia. Uma nova versão. Ela se chama Bíblia Contemporânea na Linguagem e Mentalidade de hoje. Esse versículo de número 13 do capítulo 5 de Mateus, aqui nesta Bíblia, lê da seguinte maneira. Nesta minha Bíblia da Linguagem Contemporânea da Mentalidade de hoje. Vós sois o mel da terra. E se o mel for rançoso, com que se há de melar? Para nada mais serve senão para fazer rapadura. Eu creio que esta é a razão porque aos poucos muitos cristãos perderam seu sal. Porque no lugar de preservarem a vitalidade e o poder da vida cristã santa, bíblica, eles querem ser mel. Eles estão com medo de perturbar o mundo com uma vida muito claramente cristã. Oh, não fale essas coisas. Nós vamos ganhar o mundo de uma maneira diferente, com artimanha. Nós vamos seduzir o mundo com aquilo que ele gosta. Não é muito esperto isso, não é? É claro, põe a isca certa para o peixe, ele vem. Põe o mundo na igreja, o mundo vem. Vamos ser mel. Eles querem evitar este elemento afiado do sal, típico do sal. Se parecer o mais próximo possível do mundo, está bem no mundo, mas sem salgá-lo. Mas o Senhor não disse: vós sois o mel da terra. E a sua função é viver de tal forma que o mundo o ame, o louve, o elogie, lhe agradeça, porque a vida de vocês representa tudo aquilo que o mundo ama e o mundo vê o mundo em vocês. Não é amaciar, não é melar. Sal, meus queridos irmãos. Sal da terra. Que palavras tão gráficas, não é? Ouça o Senhor Jesus, o Rei da Glória, o Mestre, o teu Mestre, o meu Mestre falar. Vós, ele diz, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salvar? Eles querem ser mel. Eles estão muito preocupados que as suas apresentações do Evangelho não causem qualquer constrangimento. Bem, então o que fazer para não causar constrangimento? Remova esse elemento afiado do Evangelho chamado doutrina do pecado. Não fale sobre o pecado. E se você não percebe que isso é contra-marketing, isso ofende as pessoas, dizer que elas, a Bíblia diz que elas são pecadores. Não fale sobre isso. Não mexa muito com essa história de arrependimento. Arrependimento, as pessoas são inteligentes. Você fala que elas têm que se arrepender, elas entendem que elas estão erradas em seu relacionamento com Deus. Não faça isso, não faça isso. Conte uma piada, faça uma gracinha. Diga que elas são maravilhosas, que Deus tem um plano maravilhoso para elas de prosperidade, que elas são fantásticas, que Deus precisa delas. Tire o alimento do sal da mensagem do Evangelho. Não mexa muito com esse negócio de arrependimento. Não sou dogmático, salvação somente em Jesus, só Ele, só Ele. Cuidado, seja dúbio na palavra, escolha palavras dúbias. Ouça essas palavras do Senhor Jesus Cristo através do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 2, 15 a 17. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem. Para este certamente cheiro de morte para a morte. Você poderia colocar aqui sabor. Mas para aqueles cheiro de vida para a vida, e para estas coisas quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos, aqui está a terra, que ganham adulterando a palavra de Deus, aqui está o sal. Antes a falamos em Cristo, com sinceridade, antes como de Deus, na presença de Deus. Vós sois o sal da terra, diz o Salvador. Mas se o sal se tornar insípido, com o que haverá de salgar? Para nada mais serve,
senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Se o crente deve ser o sal da terra, você já percebeu que, por implicação, há alguma coisa errada com a terra, não é? O elemento essencial do sal é sua característica antisséptica, de preservar. O mundo procede moralmente para a decadência, meus irmãos. Isso, como você observa, com tecnologia ou sem tecnologia, ele progride para baixo, se eu posso usar esse termo em contradição. Sal é imperativo para a preservação da carne. A principal função do sal é antisséptica. Mas se o crente, por sua vida e andar com Deus, não está preservando, seu sal está em perigo de se perder. E a sua utilidade é reduzida gravemente neste mundo. E no lugar de ser luz e sal, você se torna um empecilho, diz o Salvador. Ah, pastor, se eu perder o meu sal, eu fiquei neutro, né? Não estou fazendo mal nem bem. Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens, porque aquele que não junta com Cristo, diz o Salvador, separa. E se você não é sal, meu querido, na igreja, pela tua frieza espiritual e a tua dureza espiritual, você está esfriando o coração dos trabalhadores. Pelo teu descontrole na língua, você está influenciando mal as outras pessoas. Pela tua irreverência, você está influenciando mal outras pessoas. Pela tua atitude, você está desencorajando. Ou você salga, ou você não salga, ou você trabalha para o contrário. Quanto muito mais no mundo, não é verdade? Vós sois, diz o Salvador, o sal da terra. Diz o Senhor da glória, a principal função do sal. Se não opera, para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Antes da tomada bolchevique na Rússia, em 1917, por Lenin e seus comparsas, e depois Stalin, havia uma igreja que havia florescido na Rússia a partir de meados do século XIX. Igrejas batistas reformadas, presbiterianas, tantas igrejas anglicanas evangélicas na época, uma influência muito grande do evangelismo bíblico naquela nação, embora diante da poderosa mão da Igreja Católica Ortodoxa, tentando segurá-la e repreendê-la. Mas aquela igreja, aos poucos, pela influência do mundo e das filosofias do criticismo, autocriticismo e liberalismo, começava a tomar conta da Europa naquela época, começou a perder o seu sal e o seu vigor evangelístico no púlpito. De maneira tal que, quando nós chegamos no início do século XX, aquele sal que não salgava mais foi pisado de tal maneira pelo comunismo, que não teve força qualquer para se manter em pé. Vós sois o sal da terra. Somos nós, queridos. Nós somos este sal. Eu me surpreendi tristemente, alguns anos atrás, quando eu vi a declaração de um deputado na Câmara dos Deputados, em meio à votação de um tema moral em que a bancada evangélica timidamente começou a se levantar contra aquele tema, que obviamente era anticristão. E a resposta ousada daquele deputado, ao vivo, em público, na Câmara, foi: eu não sei por que a bancada evangélica está se manifestando, porque a bancada evangélica está aqui, no meu bolso. Para nada mais serve o sal, senão para ser pisado. Onde você está, no escritório, na faculdade, onde você está aos olhos de teu mestre e Salvador. Versículo 16 diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. As pessoas no mundo, os ainda perdidos, não serão movidos a glorificar a Deus, porque nós, crentes, no domingo, tomamos a ceia do Senhor aqui dentro. Eles não são levados lá fora a glorificar a Deus por isso. Mas eles podem ser levados na mente e na inteligência consciente, glorificar a Deus, a observarem a nossa distinção do mundanismo e a nossa equidade e o nosso domínio próprio e a nossa atitude altruísta e o nosso autocontrole em situações difíceis e a nossa linguagem sã e o nosso comportamento e a nossa recusa de sermos arrastados pelo modismo, pelo sistema do orgulho e da sensualidade deste mundo. E se nós tivermos a vitória contra a nossa velha natureza e as suas reações e demandas, então isso certamente será percebido pelo mundo. E Deus, e não nós,
será glorificado, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Há muitas pessoas que nunca leem a Bíblia, não é verdade, no Brasil, muitas, mas que estão constantemente lendo a Bíblia em nós. De que maneira eles recebem esta mensagem? Meu querido irmão, minha querida irmã, você ainda está neste mundo, Deus te preservou e a mim até agora aqui para salgar o mundo. Não apenas para desfrutar deste mundo como um resort, para salgar o mundo, para salgar os outros. Você deve preservar este sal que há em você. Foi te dado na conversão. A graça de Deus ali. Preserve em grande quantidade. Preserve em teu próprio coração. Preserve em tua própria vida. Mantenha-se em verdadeira piedade ao Senhor. Cheque as notas da tua vida espiritual, sempre. Saiba com clareza que esta é a vontade do Senhor Jesus Cristo, a nossa santificação. E entenda que esta é a realidade dos dias que nós vivemos. Há muita terra, palha e feno e madeira no saleiro. Como está o nosso sal? A vitalidade da nossa santificação, da nossa dedicação, do nosso andar com o Senhor, na igreja, neste mundo. Ouça essas palavras do Senhor Jesus Cristo, são essas as palavras do Mestre para nós, nesta manhã. Vós, diz o Salvador, sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens.